Em um tempo em que os homens viviam em pequenas comunidades, já uma nova necessidade surgiu. Por volta do século VI a.C., debatiam os problemas da comunidade e tomavam decisões em conjunto. A ordem era estabelecida por costumes e tradições. As cidades-estado, ou polis, os gregos, em suas ágoras as praças públicas, foi um dos grandes responsáveis pela organização da democracia ateniense, de eleição para os cargos públicos. A política se tornou uma atividade fundamental para a vida em sociedade. A política, desde então, evoluiu e se transformou ao longo dos séculos. A busca por um modo de organizar a vida em sociedade. A política é um campo complexo e desafiador, poderosa para construir um mundo. Ao entendermos suas origens e sua importância, esta foi a história de como começou a política, moldando o destino de nações e a vida de bilhões de pessoas. A necessidade de regras e a organização de uma vida em comum. Na Grécia Antiga se tornaram o berço da democracia. Mas com o crescimento das cidades e a complexidade da vida em sociedade, é nesse contexto que a política começa a tomar forma. Clístenes, um político ateniense, ele dividiu a população em grupos e criou um sistema, a partir daí, e tal, permitindo que os cidadãos participassem das decisões que afetavam suas vidas. Mas sua essência permanece a mesma, de garantir a justiça e o bem-estar comum. Mas também é uma ferramenta mais justo e igualitário. Podemos participar ativamente da construção de um futuro melhor para todos. Uma jornada que continua até hoje. A política, a arte de governar. Um ideal que, ao longo dos séculos, tem sido manchado por uma sombra, a corrupção. Desde os tempos mais remotos, a busca pelo poder e por vantagens pessoais tem corrompido as instituições e minado a confiança da população, como o Império Romano, a França pré-revolucionária. A sede por riqueza e poder é um dos principais motores da corrupção. Políticos corruptos veem o cargo público como uma oportunidade de enriquecimento pessoal. A corrupção desestimula os investimentos e prejudica o desenvolvimento econômico de um país. Dinheiro público desviado, obras superfaturadas, licitações fraudadas. Essa é a realidade que nos impõe. Enquanto milhões de brasileiros passam fome, políticos banqueteiam-se com o dinheiro que deveria ser nosso. Queremos um país onde a política sirva ao povo, e não ao contrário. A história da política brasileira tem suas raízes fincadas no período colonial. Ainda sob o domínio português, os primeiros núcleos de poder se formaram nas capitanias hereditárias. A disputa por terras, recursos e privilégios moldou as primeiras relações de poder no Brasil. No Brasil, os primeiros políticos desempenharam papéis cruciais na formação do país, especialmente em momentos decisivos, como a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, liderada por Dom Pedro I. Ele foi um defensor da independência, mas seu governo também foi marcado por um caráter autoritário. Principais políticos e suas características. 1. Marechal Deodoro da Fonseca, conhecido como o Consolidador da República. Ele proclamou a independência do Brasil e foi responsável pela proclamação da República, rompendo os laços coloniais com Portugal. Suas qualidades incluem a defesa da República, mas enfrentou críticas por suprimir revoltas e limitar a liberdade de expressão. 2. Floriano Peixoto. Fortaleceu as instituições republicanas e a ordem no país, mas seu governo foi marcado por instabilidade política e autoritarismo, resultando em descontentamento popular. 3. Washington Luiz. Promoveu a modernização do Brasil, embora tenha enfrentado crises econômicas que levaram ao seu descontentamento popular e à sua abdicação em 1930. 4. Getúlio Vargas. Em 1930 a 1945, implementou importantes reformas sociais e trabalhistas, promovendo direitos para os trabalhadores, mas também enfrentou crises e descontentamento que culminaram em sua renúncia. Contexto internacional. Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, governou a Alemanha de 1933 a 1945, e seu regime é amplamente reconhecido por políticas extremas de nacionalismo e pela perseguição sistemática de grupos considerados indesejáveis, como judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. A propaganda desempenhou um papel crucial em seu governo, com Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, promovendo a imagem do regime e eliminando a oposição política. O nazismo estabeleceu um Estado totalitário, utilizando a Gestapo para controlar a opinião pública e suprimir a liberdade de expressão.
Já se perguntou por que a política parece tão complicada e irritante? Partidos e promessas que a gente escuta todo dia. Imagina que a política é tipo um manual de instruções para a nossa sociedade. Como vamos dividir os recursos? É como se fosse um grande condomínio. Calma. A gente vai desmistificar tudo isso aqui, aquele monte de nomes, para você de um jeito bem simples e divertido. É ela que define as regras do jogo. Quais direitos a gente tem e como vamos resolver os problemas em conjunto. Onde a gente precisa decidir juntos como vai ser a vida ali. A política está em tudo, desde a água que a gente bebe até o ônibus que a gente pega. As decisões políticas influenciam diretamente a nossa qualidade de vida. Então, se você quer um país melhor, precisa entender como a política funciona. Parece complicado, né? Mas é como um jogo de futebol. Tem os times, partidos, tem as regras, leis e tem o juiz, poder judiciário, para garantir que tudo seja justo. E a gente, o povo, somos os torcedores e principalmente os jogadores. A gente escolhe os representantes e cobra deles resultados. A política não é só coisa de político, não. A gente faz política todo dia quando discute com os amigos sobre qual candidato votar, quando participa de um movimento social, ou até mesmo quando escolhe o que comprar no supermercado. A política está em tudo o que a gente faz. E aí, curtiu essa explicação? Se a sua resposta é sim, ótimo. Se for não, não se preocupe. A política é assim mesmo, cheia de surpresas. Se você quer entender mais sobre esse circo, chamado política e fazer a diferença, mesmo que às vezes pareça mais um show de comédia, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Mesmo aqueles que acham que democracia é escolher entre pizza e hambúrguer. Ah, e não esquece de deixar um comentário com a sua opinião. Vamos juntos construir um futuro melhor, ou pelo menos mais engraçado.